Vocês conhecem alguém que é muito inseguro, que vive preocupado, que é perfeccionista, alguém que precisa o tempo todo da aprovação de outra pessoa, enfim, pode ser até alguém aí mais dependente. Vocês percebem que falta confiança nessa pessoa, que falta autoconfiança nessa pessoa? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Nossa live é sobre autoconfiança. Boa noite para quem tá chegando. Deixa eu fixar o tema aqui. Como ter mais autoconfiança? Como ter mais autoconfiança? Fixei aqui agora. Boa noite, tia Wanda, Niele, tudo bem com vocês, gente? Hoje a gente vai falar sobre pessoas inseguras, pessoas que dependem ali muitas vezes de aprovação de outros, pessoas que precisam de um tempo maior talvez para tomar uma decisão, tem medo de arriscar, tem medo de fazer coisas novas, tem medo de experimentar, né? De experimentar. E infelizmente essas pessoas acabam perdendo aí algumas oportunidades na vida, porque tem coisa que a gente não consegue deixar para depois, né? Tem que ser na hora. E esse na hora, esse vamos ver, é que ela tem dificuldade, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, gente. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Me dá aí um feedback para eu começar aqui nosso assunto. Não quero demorar, não quero enrolar. Eu sempre falo isso, né? Que eu quero que seja mais rápido. Minha meta, gente, minha meta para esse ano é de fazer lives assim de 30 minutos, sabe? Que eu consiga em 30 minutos resolver aqui o assunto, falar tudo que eu preciso. Essa é a minha meta. Então vamos lá, vamos ver. Na semana passada foi 35. Tá valendo. Para quem falava 1 hora, eu falo muito mesmo, né, gente? Eu sei que eu falo. Joia, então. Estão conseguindo me ouvir? Eu vou começar já, vou ser bem direta, porque eu não tô querendo realmente passar muito aí de 30 minutos, não, tá? Preciso ficar nessa margem, essa é a minha meta para esse ano, ok? Vamos lá, então. Gente, o que acontece? Eu me propus a falar aqui hoje sobre como ter mais autoconfiança, né? Então, eu tenho algumas dicas para dar para vocês sobre esse assunto. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo o que vocês precisam fazer realmente para serem pessoas mais autoconfiantes, mas antes vocês precisam entender algumas coisas, né? Então, vamos caminhar aí, vamos percorrer esse caminho até que vocês consigam entender por que são assim, por que tem algumas dificuldades, de onde que isso surgiu, para que vocês consigam trabalhar aí melhor a autoconfiança, ok? Vamos lá, então. Para falar de autoconfiança, a gente tem que falar de insegurança, né? Que é o contrário da autoconfiança. Uma pessoa que tem dificuldade, que não é confiante nela mesma, que tem ali dúvidas talvez sobre ela, sobre as posturas dela, se é certo, se é errado, se tá bom, se não tá. Essa pessoa, o que falta nela é segurança. Então ela é uma pessoa insegura, tá? O contrário da autoconfiança é a insegurança. Flávia, tá, mas por que algumas pessoas são seguras, outras pessoas não são tão seguras assim? Outras já não são nada seguras. Tem gente que é assim, né? Tem muita dificuldade mesmo com relação a esse assunto, não toma decisão, não arrisca, não faz coisas diferentes, não faz coisas novas, enfim, tem mesmo uma dificuldade de se sentir capaz de fazer alguma coisa, né? De onde que isso vem? Por que tem gente que tem e tem gente que não tem segurança? Por que tem gente que tem autoconfiança e tem gente que não tem? Vamos entender, então, como é que ela é formada? Gente, muita coisa, eu sempre falo isso aqui com vocês, né? Muita coisa vem da nossa infância. Muita coisa. Por quê? Olha só a importância que a nossa infância tem. Lá na nossa infância, a gente constrói base para muita coisa. Lá naqueles primeiros anos, a gente aprende as principais coisas da nossa vida. Lá é que se forma, muitas das nossas crenças se formam, né? Muitas das nossas crenças. Então, nós somos ensinados. Vamos dizer assim, que nós somos uma folha em branco. Quando nós nascemos, essa folha começa a ser escrita. E aquilo que está lá no início, né, dessa folha é extremamente importante para toda a nossa vida. Aquilo que está lá no comecinho da nossa vida, ou seja, na nossa infância, é uma base para tudo que a gente vive hoje, tá? É lá que a gente começa a observar as coisas, é lá que a gente começa a olhar, por exemplo, para os nossos pais e falar,
não quero ser assim, não. Eu não quero ser igual a mamãe, não. Eu não quero ser igual ao papai, não. Eu não gosto disso aqui que ele faz, não. Sabe? É lá que a gente começa a ter nossas primeiras referências, a gente começa a ter as primeiras impressões, né? Os primeiros sentimentos, então as primeiras experiências, tá? A gente começa ali a sentir emoções. Então, a infância, ela é extremamente importante. Extremamente. Flávia, então você quer me dizer que se eu não tive essa confiança, essa autoconfiança construída na minha infância, eu não posso ter mais? Não, não é isso que eu quero te dizer. O que eu quero te dizer é que você vai ter um caminho diferente a percorrer de uma pessoa que foi criada de uma maneira que os pais ou os cuidadores, enfim, incentivaram ela a ser autônoma, a ser confiante, a arriscar, a ir lá, testar, quebrar a cara, brincar. Vai ser diferente. Seu caminho vai ser diferente do dessa pessoa, mas você pode ser, sim, muito confiante. Você pode ser tão confiante quanto ela, ok? Então, vamos pensar no seguinte, eu gosto de trazer exemplos, né, porque fica mais claro de a gente entender. Vamos pensar no seguinte, existe aí a Ana e o Pedro, tá? A Ana, ela foi criada numa família completamente desestruturada. O que eu quero dizer com uma família desestruturada? Eu quero dizer uma família que não tinha segurança financeira. Eu quero dizer, talvez, que os pais de Ana foram pais novos, muito novos. Então, eles não tinham aquela estabilidade financeira, eles tinham aquela dificuldade, né, ali de manter a casa, de se virar. Ana precisava ficar com outras pessoas e ficava com quem estava em casa disponível, era avô, era avó, era tio, enfim. Ana foi criada num contexto onde ela não tinha segurança. Ela não tinha segurança. Para completar, os pais de Ana, eles eram extremamente rigorosos ou autoprotetores, sabe? Não, minha filha não pode fazer isso. Não faça aquilo. Fica aí sentadinha que eu vou pegar para você. Mãe, eu quero água. Não, eu vou pegar água para você, porque você derruba, você quebra, você joga no chão, você faz bagunça. Não quero que você faça bagunça na minha cozinha não, que eu acabei de limpar. Fica aí que eu vou pegar água para você. Ah, eu queria brincar assim, assim, assim. Deixa que eu vou lá pegar para você. Acabava os pais ali naquele cuidado, naquela proteção, naquele zelo, né, que com toda certeza não era por mal, com toda certeza era pro bem de Ana, mas eles acabaram super protegendo ela demais. E aí, o que aconteceu? Quando Ana foi crescendo, quando Ana foi se tornando ali adolescente, ela estava sempre acostumada a ter alguém para fazer as coisas para ela. Ela estava sempre acostumada a ter alguém para opinar. Será que eu faço isso ou não? Será que eu devo experimentar isso ou não? Ana, ela cresceu sempre com outras pessoas dando palpite, né? Os pais, por exemplo, o tempo inteiro dando palpite e não deixando ela tomar as decisões dela, tá? Ana cresceu nesse cenário. Guarda aí a história de Ana, guarda aí a experiência de Ana que eu vou falar agora de Pedro. Pedro cresceu num lar onde os pais já eram mais estruturados financeiramente, os pais podiam dar uma educação melhor, então os pais saíam para trabalhar, tinha alguém que cuidava dele, não ficava naquela correria assim, ai meu Deus, vai para casa de quem hoje? Vai para casa da tia, vai para casa da avó, vai para casa da outra pessoa? Não, Pedro já sabia exatamente qual era a rotina que ele ia ter no outro dia, porque existia certa estabilidade ali naquela família, estabilidade financeira. Os pais de Pedro, talvez eles tinham um pouco mais de instrução. Então, vamos colocar assim que esses pais, eles já sabiam o que eles queriam para o filho dele? Eles já tinham condições melhores, assim, de definir o que eles queriam? Vamos dizer assim? Eles podiam pagar uma escola melhor, uma educação melhor. Os pais de Pedro entendiam que Pedro precisava ser autônomo. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar para os pais que estão aqui. Se você acha que seu filho precisa ser obediente, seu filho precisa ser quietinho, seu filho precisa ser uma criança tranquila, olha só, presta atenção nisso que eu vou te falar. Seu filho, se ele não for capaz de se virar sozinho, se ele não for autônomo, se ele não for uma criança que consegue se resolver ali nas limitações dele, claro, né? É uma criança, não estamos falando de alguém adulto. Mas se ele não for
capaz de ir lá pegar uma água, se ele não for capaz de estar com fome, pega uma banana, pega, enfim, alguma coisa e come. Se ele não for capaz de escolher alguma coisa, você está criando seu filho para ser dependente. E se você cria seu filho para ser dependente, ele vai aprender a ser dependente. Ele vai buscar se relacionar com alguém em que ele possa ser dependente. Você entende isso? Você entende? Às vezes os pais, eles querem tanto que o filho seja obediente, eles são tão rigorosos, eles são tão restritivos com o filho, que o filho acaba não tendo espaço para tomar suas próprias decisões. Acaba não tendo espaço para ter ali um leque, por exemplo, de opções. Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não, eu só posso fazer dessa forma, porque foi o que minha mãe e meu pai colocaram para mim. A criança, ela não tem nem o hábito ali de negociar, sabe? Ah, eu queria fazer assim, poxa, mas deixa eu fazer assado, só hoje, amanhã. Enfim, não tem esse costume de negociar, tá? Isso prejudica muito a autoestima da criança. E não só na fase infantil, mas também na fase adulta. Porque é uma criança que vai crescer dependendo de outras pessoas. É uma criança que vai crescer esperando a resposta de outras pessoas. Ou seja, ela nunca vai se dar por satisfeita apenas com o que ela quer. Ela vai ter sempre um espaço para escutar outras pessoas. E por que isso pode ser prejudicial, Flávia? Pode ser porque é muito difícil a gente contar com a opinião do outro. Pode ser porque é muito difícil a gente contar que o outro está sendo, que o outro, por exemplo, está fazendo a melhor escolha para a nossa vida. E não é justo a gente jogar a nossa responsabilidade na mão do outro, tá? Então, fecha esse parênteses e vamos voltar para a história de Pedro, ok? Pedro foi uma criança que foi criada num lar muito mais estruturado do que a Ana. Os pais dele não eram pais, por exemplo, que viviam em pé de guerra. Eles sabiam exatamente se eles podiam discutir na frente de Pedro uma situação ou não. Eles passavam segurança para Pedro. Passavam segurança. Gente, quem vocês acham que vai ter mais confiança? Quem vocês acham que vai ser um adulto mais seguro? Me conta aqui. Ana ou Pedro? Ana, que foi criada num lar todo bagunçado, que foi difícil para ela ali se encontrar, saber quem era ela, qual era o papel dela, qual era o papel dos pais. Ou Pedro, que tinha isso muito bem definido, que os pais entendiam que ele podia ser, claro, né, nas limitações de uma criança livre, que ele poderia ser um pouquinho autônomo, que ele poderia ser um pouquinho, fazer algumas escolhas, mesmo que limitadas, mas ele poderia. Quem é que vai ser um adulto mais confiante? Ana, ela não podia pegar um copo d'água que os pais queriam ir lá, ajudar, vai deixar cair, cuidado, preocupação. Pedro não, Pedro podia se virar, sabe? Tô com sede, vai lá e pegue sua água. Tô com fome, vai lá e pegue, né, abre a geladeira e pega isso que você sabe que tem. Você entende que ele foi treinado, ele foi capacitado para ser uma criança, um adulto, né, autônomo? Vocês entendem isso? Pedro, ele foi capacitado para ser ali uma pessoa que não depende de outras pessoas, nem da opinião de outras pessoas? Então vem daí a nossa insegurança. Percebe? Enquanto a outra ia lá, ia pegar um copo de água, cuidado que pode quebrar. A outra, na adolescência, queria ir ali na padaria sozinha, cuidado que é perigoso. A outra queria sair com os amigos, cuidado com o fulano de tal. Queria dar uns beijinhos lá nos meninos, cuidado com o homem. Vocês percebem, gente, que essa vai ser uma pessoa insegura? Essa pessoa vai ser muito difícil que ela não seja insegura, tá? O ambiente é completamente propício para isso. Todo o ambiente em que ela foi criada, em que ela estava vivendo, foi para isso, para causar nela alerta, cuidado, medo, preocupação. E é óbvio, gente, que essa pessoa então se tornou um adulto assim, inseguro, com medo, preocupado, querendo a opinião de outras pessoas, se achando incapaz, porque ele ia fazer uma coisinha, mesmo que pequena, outra pessoa não deixava, o adulto não deixava, os cuidadores não deixavam. Então, enfim, o cuidado excessivo, os pais muito rígidos, muito rigorosos, muito punitivos, né? Por causa de nada, por causa de coisas pequenas e simples, deixa o filho de castigo, expõe o filho, enfim, pais que punem mesmo, né, a criança, de qualquer forma que seja.
ou perfeccionista. Esses pais, eles têm uma tendência ali, existe uma tendência de que essa criança, ela seja uma criança insegura, e seja um adolescente inseguro, e seja um adulto inseguro. Vocês percebem isso? E, gente, quem dera isso se arrastasse apenas para a área pessoal. Quem dera isso fosse apenas assim, eu sou inseguro na minha família, eu sou inseguro com os meus amigos. Quem dera, isso se arrasta por todas as áreas. Ele vai ser inseguro no relacionamento, ela vai ser insegura no relacionamento amoroso dela, ela vai ser insegura na profissão dela, ela vai ser insegura com relação a dinheiro, ela vai ser insegura com relação a amigos, ela sempre vai ser insegura. Isso se alastra, sabe, para todas as áreas da vida. Porque o padrão que ela tem é o seguinte: eu preciso ter medo, eu preciso estar preocupada, tá? A qualquer momento pode acontecer uma coisa ruim, a qualquer momento pode acontecer uma coisa que vai me prejudicar. Ela foi criada com essa preocupação e é difícil tirar isso da cabeça. É difícil tirar isso da cabeça da pessoa, né? Então, gente, é uma pessoa que vai ter, vamos dizer assim, uns degraus a mais do que aquela outra que já foi criada de uma maneira assim: vai lá, meu filho, tenta, vai lá, pega, vê se você consegue. Se não conseguir, me chama que eu te ajudo, hein? Se você não conseguir, mamãe tá aqui, o papai tá aqui, mas vai lá. E deixa a criança brincar, e deixa a criança se ralar, e deixa a criança quebrar a cara. E eu fico pensando, falei de Ana e Pedro, né? Meus personagens aqui. Mas eu vou trazer um exemplo muito, muito real pra vocês, que eu lembrei agora. Nem tava aqui no script não, mas eu lembrei. Eu já comentei com vocês algumas vezes que eu fui essa criança criada assim, né? Cuidado, preocupação, não pode, vai fazer errado, vai quebrar, não. Enfim, fui essa criança criada aí nessa bolha, né? Vamos dizer assim. Minha sorte é que eu ficava muito com minhas tias, elas eram assim, mas a minha mãe não era. Então teve ali um equilíbrio, porque senão acho que eu seria ainda mais medrosa, vamos dizer assim, né? E eu fui essa criança criada assim. E muitas coisas eu tive dificuldade de decidir. Muitas coisas eu tenho dificuldade até hoje e preciso ir com medo, tá? Às vezes eu analiso toda a situação, eu penso em tudo. Na hora de ir, dá aquele friozinho, sabe, assim, na barriga, e eu, conscientemente, eu vou. É uma coisa meio que assim, sabe? Engole seco e eu vou. Porque eu sou hoje consciente de que a minha tendência é não ir, por medo, tá? E aí eu fui essa criança criada assim. E foi muito difícil, e é claro que eu perdi oportunidades por causa disso, e é claro que eu deixei de conhecer pessoas por causa disso, e é claro que eu deixei de me relacionar assim com pessoas por causa disso, por estar sempre desconfiada, por estar sempre com o pé atrás, por querer entender qual é a intenção dessa pessoa, preocupada com isso, sabe? E aí eu penso, por exemplo, num primo meu, um primo que eu tenho, que foi criado assim de uma maneira completamente livre. E era mais ou menos assim: eu quero uma água, vai lá e pega. Criancinha, sabe? Criancinha assim, bem novinho mesmo. Vai lá e pega. Eu quero comer isso, vai lá e pega. Eu tô querendo... Vai e faz. Tal hora é hora de você fazer assim. Você tem mais 5 minutos pra ficar aí só, hein? Vai lá, a responsabilidade é sua. Criado de uma maneira completamente simples. Completamente, livre. Gente, esse menino, a facilidade que ele tem hoje de tomar a decisão, a visão que ele tem, a forma como ele encara a vida, sabe? Aproveitando todas as oportunidades, encarando desafios, fazendo coisas novas. Ele é super novo, tem 20 anos, é super novinho, 21. Tem 21, é super novinho. E eu olho e falo: meu Deus do céu, queria ser assim? E ele tem 21. Vocês estão percebendo que não é algo assim... Tô suando aqui, gente. Não é algo da idade, mas ele foi criado de uma maneira que permitiu que ele experimentasse várias coisas na vida. Então ele tem essa liberdade, entende? É óbvio que ele é muito mais seguro. Ele já foi várias vezes e quebrou a cara várias vezes e viu que ele não vai morrer por causa disso. Enquanto eu, em outros momentos, meu Deus do céu, se isso não der certo, o que eu vou fazer na minha vida? Acabou minha vida. Meu Deus, como que eu vou reagir? Será que eu vou aguentar essa frustração? Nem passa isso na cabeça dele. Sabe o que passa na cabeça dele? Se eu não conseguir, eu vou lá e tento de novo.
Se eu não conseguir dessa vez, da próxima vai. Não tem problema, eu não vou morrer por causa disso. Enquanto os outros acham que vão morrer por causa disso. Entende? Então, assim, existe uma dificuldade para essa pessoa que foi criada dessa forma, porém, eu não tô aqui hoje para que vocês culpem os pais de vocês, ou a família de vocês, os cuidadores de vocês. Não. Eu tô aqui para que vocês entendam, Flávia, eu fui assim. Eu fui uma criança que fui criada dessa forma. Inclusive, me conta aqui, me fala aqui no comentário se você acha que você passou por isso, né? Se você foi uma criança criada dessa forma, assim, numa redoma, com muito cuidado, com muita, de forma muito rígida, enfim, muito crítica, né? Inclusive, gente, eu quero que vocês olhem e falem, eu fui assim, eu realmente passei por isso, só que eu não quero ser mais. Que foi a escolha que eu fiz pra minha vida. Eu não quero ser mais. Eu tô perdendo oportunidade. Eu tô perdendo, às vezes, de conhecer pessoas novas. Eu tô perdendo de arriscar um pouquinho mais, de experimentar uma coisa diferente de vez em quando. Sempre tudo da mesma forma. Sempre tudo do mesmo jeito. Não, eu não quero mais ser assim. E essa foi uma escolha consciente. É fácil? É romântico? Não, não é romântico. Eu tenho vontade de encarar? Não tenho. Não tenho. Qual que é a questão? Eu entendi conscientemente que isso me traz prejuízo. Ser dessa forma me traz prejuízo. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês de algo que me aconteceu no ano passado. Eu não tinha ainda o meu consultório, né? Atendi no consultório de uma outra pessoa. E ela quis passar o consultório, falou assim, Flávia, olha, eu vou vender as coisas, vou me desfazer do consultório, vou botar para alugar, enfim, e eu não quero mais. Mas pensei em falar com você, se você quiser, eu te vendo tudo da forma que tá aqui. Gente, se eu não tivesse tomado essa consciência de que eu preciso encarar as coisas mesmo com medo, eu teria ficado com medo e eu teria perdido uma oportunidade. Uma oportunidade. Por quê? Um consultório lindo, maravilhoso, bem localizado, que eu gosto muito, que eu me sinto super à vontade de estar lá e todo montado já. Todo montado. Que óbvio que eu comprei, né, as coisas, mas enfim, me poupou o trabalho de buscar, encomendar, esperar, enfim, contratar talvez alguém ali para planejar. Me poupou o trabalho, então foi para mim uma oportunidade. E se eu não estivesse encarando já meus medos? Olha só que grande oportunidade que eu perderia. E se eu não tivesse já consciente de que eu tenho essa tendência, a ficar com medo e não tivesse escolhido encarar esse medo? E se eu não tivesse consciência disso? Eu teria perdido uma grande oportunidade, gente. Grande, enorme, sabe? Então, assim, pais rígidos, críticos, perfeccionistas, inseguros, pais abusivos, né, que se envolvem na vida do filho, até depois de adulto, até depois de adolescente. Esses pais, eles normalmente criam pessoas inseguras. Mas hoje você tá aqui não para culpar seus pais. Libera seus pais, deixa eles pra lá, entendeu? Não, meus pais me deram o que eles tinham. Era a condição que eles tinham naquela época, era o entendimento que eles tinham naquela época. Hoje, não. Hoje eu faço as minhas escolhas. Hoje eu sou adulta. Hoje eu escolho se eu quero ser insegura ou não. Hoje eu escolho se eu quero ser uma pessoa mais confiante ou não. Hoje tá com você essa bola. Não tá mais com seus pais, tá? Então, se você é pai e mãe, fica aí um alerta pra você. Você acha que você tá cuidando do seu filho, dando tudo na mão dele? Você acha que tá cuidando do seu filho, querendo que ele te obedeça e que fique ali naquela bolha, naquela redoma? Não. Você está criando uma criança insegura, tá bom? Então, vamos lá, gente, vamos seguir. A insegurança, ela é um estado emocional que vem de um sentimento de inferioridade. Por quê? Essa criança, ela se acha menos, ela acha talvez que o adulto é mais, ela acha que ela não pode tanto assim, que ela não é tão capaz assim, e ela tem dificuldade, claro, de fazer ali algumas coisas, porque ela tá sempre insegura, tá? Pensa aí no momento em que você já se sentiu assim. Pensa aí no momento em que você se sentiu assim, talvez até na sua infância. Nossa, eu me senti, Flávia, cocô do cavalo do bandido. Como a gente diz, né?
Nossa, eu me senti tão, sei lá, burra. Eu me senti tão inferior, eu me senti tão incapaz, eu me senti tão mal. Pensa aí, nesse momento que você teve, nessa situação que você passou. Pensou? Lembrou de alguma coisa? Se você tiver lembrado, ótimo, melhor ainda, tá? Eu quero que você pense o seguinte: você não precisa mais estar nessa posição. Hoje você é uma mulher adulta que toma suas próprias decisões. Hoje você é uma mulher adulta que consegue escolher o que você quer fazer da sua vida, tá? Você pode escolher enfrentar esse medo, consciente dele, claro. Não vamos negar que temos medo, não precisamos negar isso, mas que você pode encarar esse medo. Você não vai morrer por causa disso, sabe? Você não vai, enfim, ter... Às vezes são coisas que não dão nenhum prejuízo grande pra gente. É muito mais medo da frustração, tá? Muito mais medo da frustração. Então, vamos lá, gente. Quais são as características de uma pessoa insegura? Quais são as características de alguém que não tem autoconfiança? Essa pessoa, ela é perfeccionista, ela se acha incapaz, ela se acha inferior aos outros, então ela se acha menos que outra pessoa. Ela acha que ela sempre tem ali algo de pior que o outro, né? Ela sempre tem algo de pior que o outro. Ela não confia na própria capacidade dela, tá? É uma pessoa que tem medo da avaliação de outros, tá sempre preocupada com o que vão falar dela. O que vão falar de mim, hein? O que vão falar de mim no meu trabalho se eu fizer isso? O que vão falar de mim na minha família se eu fizer essa escolha? O que vão falar de mim se eu namorar com esse cara? O que vão falar de mim se eu resolver trocar de profissão? Sabe? É alguém que tá sempre preocupado ali. O que vão falar de mim? Ok? Então, ela quer cuidar de todos os detalhes. Ela carrega esse peso. Isso para ela é um fardo. Cuidar de todos os detalhes, ser perfeccionista. Porque ela acha que ela não pode errar. Ela se coloca numa posição assim: eu não posso errar. Eu não posso vacilar. Isso daqui não pode dar errado para mim. Porque eu não vou conseguir lidar com a frustração. Porque eu não vou conseguir escutar outras pessoas falando mal de mim. Eu não vou conseguir fazer com que outras pessoas me avaliem de uma forma positiva, tá? Então ela tá sempre buscando, assim, tá muito envolvida com a opinião dos outros, sempre buscando um retorno de outras pessoas. Ela mesma não tem uma opinião sobre aquilo que ela quer fazer, sobre aquilo que ela faz. Ela aguarda sempre a opinião dos outros, tá? Então é uma pessoa que não olha pra si, olha muito pros outros e não enxerga suas qualidades. Não enxerga, por se comparar excessivamente, por olhar, o foco dela está muito no outro, sabe? Esperando a aprovação do outro. Então ela não olha para ela. Ela não se olha e fala assim: eu preciso disso, disso, disso para minha vida. Não olha. Fulano tem isso aqui, eu não tenho. Entende? A percepção dela é sempre a partir do outro. E é claro que sim, a gente precisa se sentir aceito, a gente precisa se sentir bem. Sim, nós precisamos disso. Mas, para eu fazer coisas boas, eu dependo de confiar em mim. Então, eu primeiro confiar em mim, eu primeiro olhar para mim, para depois eu fazer coisas boas e me sentir aceita. Se eu não conseguir primeiro olhar para mim, eu não vou conseguir fazer coisas que são legais, sabe? Não vou conseguir fazer coisas que são positivas. Então, são pessoas que não têm uma boa avaliação delas mesmas. O que isso quer dizer? Quem já está aqui há mais tempo já vai sacar na hora. O que isso quer dizer? É uma pessoa com baixa autoestima. É uma pessoa que não tem por ela mesma admiração, sabe? Confiança de, se eu pegar isso aqui para fazer, eu vou conseguir fazer. Olha, eu não sei isso, mas se eu precisar, eu vou aprender. Sabe? Falta nela essa confiança. Falta nela esse poder de decidir e falar: eu vou conseguir. Eu não sei ainda, mas eu vou lá e vou fazer e vou conseguir, tá? É uma pessoa que tem ciúmes nas relações, pode ser de amizade ou podem ser relações amorosas, mas ela tem ciúmes porque o outro é sempre melhor que ela. Então, será que eu sou tão boa assim para esse outro? Será que ele não vai achar alguém melhor? Eu tenho certeza que se ele achar outra pessoa melhor, essa pessoa arrastar uma asa, ele vai querer ficar com ela. Por quê? Porque você que não se acha suficiente.
E aí, gente, tem relações que estão em crise por causa disso. Em crise. O problema é no outro? Não. O outro passa insegurança? Não. O outro tem um comportamento que não é adequado? Não. O problema é sua falta de autoestima, sua baixa autoestima. O problema é sua falta de autoconfiança. O problema é sua insegurança, não é o outro, tá? Então, assim, como isso pode prejudicar a sua relação? Como isso pode prejudicar suas amizades? Como isso pode fazer com que você enxergue a sua relação de uma forma diferente, tá? E essa, gente, também é uma pessoa que não se expõe a riscos. Então, lembra que eu contei a história agorinha do consultório? Nosso Deus, gente, se isso fosse poucos anos atrás, não ia. Não, eu assumi um consultório meu, não, prefiro ficar aqui, eu atendendo o seu consultório, o risco é seu, a responsabilidade é sua, a preocupação é sua, tudo tá ali na sua mão, eu de certa forma estou pago, vou lá, uso, ok, tranquila, e não estou na responsabilidade daquilo. Por quê? Porque eu não me acho capaz de gerenciar aquilo. Então, muitas coisas na nossa vida, a gente foge, por quê? Porque a gente não se acha capaz de gerenciar. Porque a gente não se acha capaz de assumir, sabe? De enfrentar. Nossa, mas se der um erro, o que eu vou fazer? Nossa, Deus, mas se eu não tiver dinheiro para cobrir isso aqui, o que eu vou fazer? E a gente vai ali vivendo uma vida que é presa a medo, é presa a insegurança e, de verdade, não leva a gente à realização. Não leva. Por quê? Porque a gente sabe que quem arrisca cresce. A gente sabe que quem se arrisca, quem se põe ali em exposição a coisas novas, a desafios, essa pessoa aprende. Essa pessoa é madura. Essa pessoa tá à frente mesmo, tá? Tá à frente de verdade. E a gente tem uma vida frustrante, que a gente queria realizar e não consegue. A gente queria fazer e não consegue, tá? Então, pensa aí numa coisa que você precisa resolver, mas tá com dúvida. Para aí pra pensar. Nossa, Flávia, tanto que eu precisava decidir isso aqui, mas eu tô com dúvida. Traz isso na sua memória. O que é isso? É em que área? É profissional? Você quer talvez mudar de profissão? É na sua área amorosa? Você não tá feliz com o seu namorado, com o seu noivo? Ainda dá tempo. Enfim, em qual área que você tá, que você precisa tomar uma decisão? É um relacionamento que eu preciso assumir, mas eu, enfim, tava insegura por causa da minha família, tava preocupada por causa da minha família. Acha aí na sua cabeça alguma situação que você precisa resolver. É uma coisa nova que eu tenho que aprender, é uma faculdade que eu tenho que me matricular, é um curso que eu preciso fazer, é uma formação diferente. É o que você está precisando resolver na sua vida? Pensou? Trouxe na sua memória? O que pode te acontecer de pior se você for lá e encarar esse seu medo? Se você for lá e encarar essa sua insegurança? O que pode te acontecer de pior? Às vezes, gente, olha só que engraçado. Às vezes, não é nada. Às vezes, Flávia, eu vou ficar frustrada. Tá, mas você vai ter perda financeira? Não. Você vai perder, sei lá, na sua imagem? Não. Qual é o tipo de perda que você tá com medo de encarar? Flávia, é só medo de frustração. Frustração, gente, desculpa, mas frustração não mata, não. A gente está enfrentando aí um coronavírus que mata mais que frustração, viu? Então, por que eu tô falando isso? Medo, se a gente não encara, ele cresce. Você percebe que você foi criando um hábito desde que você era criança de se sentir insegura, de ter medo, de ter preocupação, de não se achar suficiente. Você foi criando um hábito, tá? Você foi se condicionando a viver dessa forma e hoje você não consegue agir diferente. Sabe por que é muito mais difícil para você agir de uma forma arriscada do que para outra pessoa que já está tendo essa prática? Porque você vai ter que quebrar o seu hábito. Porque você vai ter que construir um hábito novo, um hábito diferente. A nossa mente, ela quer sempre poupar energia. Então, quanto mais ela repete, melhor. Você está repetindo. É como se você estivesse vivendo no automático. A mesma coisa. Sabe aqueles medos que você tinha lá quando você era criança? Sabe aquele medo que você tinha lá quando você era criança? Você está repetindo ele. Está sendo a mesma coisa. Igualzinho. Sem tirar nem pôr.
tá? Você tá dependendo de outras pessoas, você tá esperando outra pessoa para fazer as coisas para você, você tá querendo fugir da responsabilidade, você tá querendo fugir ali do risco que é seu. Você tá fazendo as mesmas coisas que você fazia quando você era criança. Sabe qual é a diferença? Hoje você tá adulta. E sabe qual é a maior diferença? É que hoje você se sente frustrada porque não tem outra pessoa para fazer por você aquilo que você gostaria que ela fizesse. Não tem. É com você mesma. É você mesma que tem que ir lá e colocar sua cara e ir com medo mesmo. É você mesma que tem que assumir esse risco. Sabe? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Lud falou. Sempre batendo sem machucar. Espero que sim, tá? Eu sei que dói, mas espero que eu consiga amenizar um pouquinho, mas que vocês entendam a porrada, viu? Então, o que vai acontecer de pior? Se você se matricular na faculdade, não gostei dessa faculdade, quero outra. Você perdeu ali um semestre, ok, mas você teve um avanço, você sabe já o que você não quer, pelo menos. Tá? Então, gente, a autoconfiança, ela é um hábito, mas o medo também é. Você age com medo, você repete esse medo porque isso é um hábito para você. Você já está acostumada com ele desde que você era criança. E aí, quando é que você vai começar a construir esse novo hábito? Que é de se sentir mais confiante, de se sentir mais segura, que é de arriscar, de ir com medo mesmo. Porque a princípio você não vai ter coragem. A princípio vai ser uma decisão consciente, como eu falei com vocês. Que aconteceu comigo, né? Uma decisão consciente. Eu sei que eu tenho medo, eu sei que eu vou inventar várias desculpas, mas eu também sei que eu sou responsável pela minha vida. Se eu não fizer, outra pessoa não vai fazer. E aí, quando é que você vai começar a construir isso na sua vida? Porque não tem outra saída. A saída é você começar a se expor a riscos. A saída é você começar ali a, vamos dizer assim, dar sua cara a tapa. A minha supervisora na psicanálise, né? Ela fala uma coisa que é muito engraçada. Ela fala assim, Flávia, é criar músculo na asa. Só tem como criar músculo na asa se você bater a asa. Só tem como você voar se você tentar e cair. Porque você vai criando músculo, sua asa vai se fortalecendo e você vai voando cada vez mais alto. Então, sabe, é algo contínuo. Quanto mais você treina, mais o músculo cresce e mais você consegue. Agora, quanto menos você treina, menos o músculo cresce, né? Ou seja, mais você perde ali força e mais você se sente com medo. E mais insegurança você sente. E mais dificuldade você tem de tomar decisão. E mais dificuldade você tem de se dar bem num relacionamento amoroso. Porque você é ciumenta, você quer que a outra pessoa fique fazendo as coisas pra você, você quer que ela pare a vida dela pra te levar nos lugares. Você acha que ela te deve alguma coisa, ela não te deve. Quem deve fazer alguma coisa pela sua vida é você mesma, sabe? Então assim, você não tá criando músculo na asa, você entende? Não tá, você tá ficando fraca. Gente, então a dica que eu quero dar pra vocês é a seguinte: a gente não precisa ter o controle de tudo, tá? A gente não vai ter o controle de tudo, não vai ter. Isso é uma ilusão, a gente não vai ter o controle de tudo. Então, a gente precisa, assim, fazer com que essas escolhas se tornem um hábito. Até que um dia a gente não sinta tanto mais. E é uma construção, e é um caminho. Não é fácil, não é. Mas é possível? Se é possível, então é uma escolha sua. Se é possível, então a responsabilidade é sua. E aí, você quer ou não quer? Fala pra mim, você tá afim de encarar ou não? Você pode não estar afim de encarar. Pode falar assim, não, Flávia, eu prefiro ficar aqui na minha zona de conforto mesmo, prefiro ficar aqui no meu medo, tudo bem. Então vamos combinar o seguinte, você não pode reclamar de não realizar coisas. Você não pode reclamar que fulano conquistou isso e você não. Você não pode reclamar que o relacionamento de fulano é melhor que o seu. Tá? Porque isso que eu tô falando aqui com vocês interfere em todas as áreas da nossa vida. É financeira, é amorosa, é social, é familiar, é em todas as áreas da sua vida. Profissional, tá? Então, você não vai poder olhar para o outro e querer aquilo que ele tem. Você não tá fazendo o que ele faz? Vamos combinar isso, então? Ou não? Acho que não, né? Gente, então a dica que eu quero deixar para vocês, com muito amor e carinho, vocês sabem que eu falo assim, mas é para o bem, né? Para vocês se desenvolverem, para vocês conseguirem aí, enfim, criar músculo na asa.
a dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte: sabe aquilo que você tá com medo? Sabe aquilo que você tá preocupado? Se expõe um pouquinho a esse risco. Não precisa ser de uma vez, não. Não precisa ser assim, vou. Nossa, eu só vou. Não. Vai devagarzinho, vai um passo de cada vez, sabe? Vai um passo de cada vez, vai lá, se matricula. Ah, Flávia, eu tô a fim de começar um negócio novo. Compra 1, 2, 3. Faz um teste, sabe? Ah, eu tô querendo vender roupa. Beleza, compra 5 peças de roupa e tenta revender essas 5 peças. Comece devagar, mas não fique parada. Não fique na mesma situação, porque isso não é espontâneo. Isso não é, assim, uma situação que vai acontecer sem você querer. Não, isso é trabalho. Isso é construção. Você já parou em frente a uma obra e observou? Você já parou em frente a uma obra para ver como que aquelas pessoas, como aqueles pedreiros trabalham, como que é difícil construir alguma coisa? Como depende de esforço? Pois é, construção é isso. Você vai construir a sua autoconfiança. Você vai construir do zero, talvez. Talvez você não foi incentivada a fazer nada de diferente, a se expor a nenhum risco. Você vai começar mesmo do zero. Mas começa. Não fica empurrando com a barriga. Começa, tá? Não fica ali procrastinando, alimentando sua insegurança. Sabe por quê? De novo eu vou falar. Você vai estar repetindo, vai ser um ciclo. Você está repetindo as mesmas coisas que você fez na sua vida toda. Não é possível que isso vai dar um resultado diferente. Não vai dar. Não vai dar. Essa é uma certeza que eu tô te dando. Não vai dar um resultado diferente, tá? Você precisa fazer algo diferente se você quer um resultado diferente. Então dá um passinho, dá 2, daqui a pouco dá outro. Conscientemente. Não precisa você falar assim, eu não sou medrosa. Não, eu sou... Gente, eu sou uma medrosa assumida. Sabe qual é a diferença, talvez, entre mim e entre você, que ainda não assumiu que você é medrosa? Você não sabe que você é, você fica negando isso. Quando aparece uma coisa na sua frente pra você fazer, você pensa que não é medo, você inventa um monte de desculpa e acredita naquelas desculpas. Sabe o que eu tenho feito ultimamente? Sabe o que eu tenho feito agora, que eu sou consciente? Cara, eu tô inventando um monte de desculpa só porque eu tô com medo? Eu vou com medo mesmo. Nossa, olha o tanto de negócio que eu arrumei. Só pra não encarar isso aqui. Dá não, vou ter que ir. E quando eu me toco disso, quando eu percebo isso, fica mais fácil, tá? Então, vamos lá, vocês têm dúvidas? Se vocês não têm dúvida, vamos caminhar então para encerrar a live, viu? Eu já encerrei por aqui, isso era o que eu tinha para dividir com vocês. Quero muito que vocês se esforcem aí, que vocês tenham algumas atitudes diferentes para que vocês possam criar esse músculo na asa, voar mais alto, conquistar coisas e deixar esse medo que só aprisiona a gente, sabe? Acho que temos uma pergunta aqui, né? Vamos lá nessa pergunta. Tento chegar nessa evolução, fui ensinada a tomar cuidado, isso traz muito prejuízo, traz prejuízo mesmo, Clarice, isso traz muito prejuízo, como eu acabei de falar com vocês, na vida amorosa, na vida financeira, na vida profissional, na vida pessoal, nas coisas que você quer conquistar e não conquista, numa decisão até simples que você gostaria, mas você não consegue, tá? Sabe qual é o segredo para você resolver isso? Vá se expondo ao risco. Vai fazendo, eu tenho medo de falar em público, quando tiver uma reuniãozinha no seu trabalho, dê sua opinião. Quando vocês estiverem ali reunidos por algum motivo, pede oportunidade para falar alguma coisa que você tenha a contribuir. Quando alguém perguntar o que você acha, fale o que você acha. Flávia, eu tenho outros medos. Se coloque em situação de risco propositalmente, tá? Você vai se colocar nessa situação de risco. Você não vai esperar nenhum risco chegar até você. Você vai se colocar. Sabe pra quê? Só pra você ver como que vai ser sua atuação. Só pra você entender que você vai muito bem naquilo. Cara, eu tava com medo à toa. Nossa, não precisava de estar com esse medo? Não precisava? Então, é uma evolução mesmo, mas é uma construção. Tá bom? É uma construção. Gente, por hoje é só. Já que vocês não têm mais dúvidas, eu vou encerrar por aqui, porque eu não quero me alongar. 44 minutos, tudo bem. Passei da casa dos 30, mas tá ok. Passei por 4, né? Um beijo pra vocês, tá?
Me contem aí, volta pra me contar depois lá no direct, lá nas mensagens, volta pra me contar depois como é que tá sendo essa mudança aí na vida de vocês, essa transformação, tá? Porque eu quero ver vocês confiantes, eu quero ver vocês conquistando coisas grandes. E só conquista quem arrisca, e só conquista quem vai lá e faz, e dá a cara a tapa, e tenta, e sabe? E vai aprender a voar, né? O máximo que vai acontecer é cair. Vai cair, a gente tenta de novo. E seguimos assim, bom? Beijo pra vocês, boa noite e até a próxima.